Você já se perguntou se algum carro pode salvar sua vida durante uma batida? Bom, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Abordar, obviamente, os principais itens que esse carro pode ter para te salvar e falar se ele realmente pode te ajudar ou então te colocar numa enrascada ainda maior. Eu sou o Renan Bandeira e você já sabe, né? Você está no canal da Carve. Nosso vídeo começou um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, mas eu já vou avisando aí, na verdade pedindo para vocês clicarem aqui, tacarem o dedo, deixarem o seu like aqui no nosso vídeo para motivar a gente a fazer muitos e muitos mais conteúdos como esse e também para se inscrever no canal e ficar por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. Analisar a segurança de um carro no momento da compra é crucial para saber se você realmente está fazendo uma boa compra ou não. Mas isso nem sempre foi um dos critérios usados pelos brasileiros na hora de realmente levar um carro para casa. Não só isso, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes são itens ainda mais jovens na produção dos carros. Tudo bem que demorou, mas o importante é que chegou. De qualquer forma, de lá para cá aumentou o número de oferta, de itens ativos e passivos de segurança nos carros, e isso é um ponto bastante importante. Mas será que um carro pode realmente salvar a sua vida? Bom, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e claro, com a presença ilustre desse carinha aqui que é o XC60, Volvo XC60 na sua versão mais completa que é a Polestar. Vale lembrar que a Volvo é uma das referências nesse segmento de segurança, já teve vários carros entre os mais seguros do mundo e esse carinha aqui não é diferente. 5 estrelas no Euro NCAP, que é um dos testes mais rigorosos de colisão. Ou seja, ele é um dos carros mais seguros do mundo. Quando a gente fala de um carro salvar a sua vida, ele é composto por uma série de itens que são relativos à segurança e um deles é o farol. Claro que a gente vai falar também que esse carro é bem bonitão, mas os faróis aqui ajudam bastante no dia a dia. São DRLs de LED e ele é full LED, então todas as suas luzes aqui, toda a sua iluminação é inteira em LED. Isso ajuda bastante na iluminação, principalmente à noite. E não só isso. Quando você vira o volante, o farol acompanha a curva, ou seja, te ajuda bastante a escapar de um buraco ou de qualquer outra coisa que pode arriscar a sua vida ou então a integridade do veículo e também dos passageiros numa estrada. Um outro carinha bem importante quando a gente fala de segurança está aqui. É um radar. Ele parece até insignificante em meio a todo esse para-brisa, mas ele é um componente muito importante que torna útil o sistema de frenagem automática de emergência, por exemplo, e até o piloto automático adaptativo no caso desse carro. Para vocês entenderem a importância dele, tem pequenos filetes ali de resistência, como o desembaçador traseiro lá na parte de trás do carro, que é para justamente não embaçar a sua lente e ele poder funcionar naturalmente, sem nenhum tipo de problema. E aqui na lateral a gente vai falar de um outro item, na verdade um dos mais importantes quando a gente fala de segurança, que são os freios. Essas belas rodas de 22 polegadas aqui, que tem esse design mais separado, deixa a gente visualizar bem o disco de freio. No caso desse carro aqui, a gente tem freios a discos nas 4 rodas, ou seja, temos freios desse tipo aqui e aqui também, todos ventilados, o que ajuda bastante na hora da frenagem. E não só isso, ele também tem os freios ABS. E esse sistema não permite que as rodas do carro travem e deslizem, ou seja, ele garante mais segurança durante a frenagem, aplicando força pouco a pouco e fazendo com que o carro tenha um processo de frenagem mais adequado, sem derrapar, claro, e correr o risco de uma colisão. E vocês viram o tamanho do disco de freio desse carro aqui, né? Afinal, ele tem que ser grande e proporcional ao tamanho do carro. Para quem não sabe, esse carro aqui é um pouquinho maior do que o Jeep Compass e tem dimensões bem superiores, na verdade, bem próximas ao do Volkswagen Tiguan. Na dianteira a gente viu farol e radar, na lateral a gente viu os freios como ajudam no dia a dia. Aqui na traseira nós temos as lanternas, nesse caso de LED, que aumentam bastante a iluminação e a visibilidade para um dia nublado, por exemplo, para quem vem atrás consegue enxergar bem esse carinha aqui. E não só as lanternas, aqui atrás nós ainda temos essa câmera, que não serve só como câmera de ré, serve também como câmera 360 com a ajuda da câmera frontal aqui. Temos quase 470 litros de capacidade, mas uma coisa muito importante é manter sempre as malas e as bagagens com essa parte aqui acionada. Afinal, em caso de colisão, as malas não ultrapassam
E se você está assistindo esse vídeo e está procurando trocar de carro, eu vou dar uma dica bem importante. Você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve, que dá um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então acesse agora carve.com. A gente está falando bastante de segurança, mas a gente não pode deixar também de mostrar as principais qualidades desse veículo aqui. O C60 nessa versão Polestar tem quase 470 cavalos de potência, né? Quando a gente fala do motor 2.0 turbo mais o elétrico, né, formando o híbrido, e também mais de 70 kg de torque, o que é bastante coisa, ou seja, é bastante coisa. Aproveitando a deixa, já vou falar também sobre a bateria desse carro, que ficou um pouco maior aí, mais de 60% maior, de 78 km de autonomia. Você pode então rodar trajetos curtos aí sem nenhum problema, sem nem precisar ligar o motor a combustão. Para fazer tudo isso funcionar, a gente tem também um câmbio automático aqui de 8 marchas e a tração integral. A tração integral é muito importante quando a gente fala de salvar a vida de alguém, afinal, com esse tipo de tração a gente tem um carro mais no chão, um carro mais estável, e você vai passar menos perrengues aí na estrada, uma maior velocidade, por exemplo, principalmente aliado ao peso desse veículo aqui. Então, juntando esses dois fatores, nós temos bastante dinâmica de condução, um carro bem gostoso para dirigir e que não vai te deixar na mão, por exemplo, te dando sustos por ver uma direção um pouco mais anestesiada, por exemplo. Então, isso também é um item importante para a segurança de todos os ocupantes. E apresentando um pouquinho mais, né, dessa versão do XC60, nós temos consumo e autonomia de fazer inveja em qualquer carro. Os dados estão aqui na tela em relação ao consumo, mas na prática a gente vê tanto na estrada como no percurso urbano, por exemplo, médias acima dos 20 km por litro. Ou seja, ele consegue te garantir uma autonomia muito boa para fazer muita viagem e também para ser um carro de uso urbano. Então, uma proposta bem legal. Agora falando de seguranças, né, assistência de segurança que a gente tem. Um ponto bem interessante é que nós temos aqui na frente o Heads Up Display, que ele joga a informação da velocidade do carro, por exemplo, no para-brisas. Ou seja, a gente não precisa tirar o olho da via para saber em que velocidade a gente está, para se ajustar em relação à velocidade de uma via, por exemplo. Então, esse é um item de segurança muito importante no dia a dia. Esse a gente não vai ver em muitos carros, geralmente em carros mais de luxo, como é esse que a gente está apresentando para vocês. Mas, de qualquer forma, é um item, uma tecnologia muito interessante e muito importante para a gente usar diariamente. A maioria dos carros hoje, nas versões mais equipadas, por exemplo, já vem com frenagem automática de emergência, que é muito importante. Como funciona? Se o carro, o radarzinho ali que a gente já apresentou, entende que o veículo da frente está iniciando o processo de frenagem, a gente não, ele vai te disparar um alerta, às vezes só visual, às vezes visual e sonoro, mas o importante é que depois disso, se você não fazer nenhum tipo de ação de frenagem, ele vai iniciar esse processo para que você não se envolva em nenhum acidente. Então, é um item de segurança, uma tecnologia muito importante. Outro que é bem legal e eu gosto muito é o piloto automático, na verdade o controle de cruzeiro adaptativo, que você pode selecionar, no caso aqui do Volvo, pelo comando esquerdo do volante, a gente ajusta uma velocidade, nesse caso aqui, embora esteja na marginal, está trânsito, então deixei aqui em 50 por hora, ele começa um processo de aceleração sozinho, e ele vai fazendo leitura da via. Você entende que o carro da frente está mais lento, está iniciando o processo de frenagem, ele também freia para manter a gente sempre em segurança. E não só isso, no caso aqui do Volvo a gente tem um componente ainda mais evoluído, que mantém, além da velocidade do carro e dessa distância segura, o carro centralizado na faixa. No fim das contas, ele praticamente dirige sozinho. Mas o mais legal é que ele não deixa você abandoná-lo. Aqui, não sei se vocês conseguiram ver, mas ele já apareceu uma frasezinha do segure o volante, ou seja, tem que manter as mãos no volante o tempo todo para que você esteja sempre seguro na direção. Mas a gente não tem só isso, né? Para o uso diário nós temos aí alerta de mudança de faixa com correção, ou seja, se você começar a invadir a faixa do vizinho sem dar seta, ele vai fazer a correção, uma correção sutil aqui no volante. Esse também é um item que a gente já vê em vários carros. Outro ponto importante, alerta de ponto cego, nós temos aqui nos dois retrovisores. Quando ele entende que o carro está passando,
e não está no nosso campo de visão, por exemplo, ele já pisca laranja ali no canto do retrovisor para mostrar para a gente que tem um indivíduo chegando ali, para a gente não fazer a troca de faixa e se envolver em um acidente. Itens importantes para o momento de manobra, por exemplo, que isso geralmente não vai arriscar sua vida, mas pode danificar o seu veículo, por exemplo. Nós temos dois itens bem importantes nesse carro, que são a câmera 360 graus, ou seja, quando a gente engata a marcha ré, vou fazer isso rapidamente aqui no trânsito, quando você engata a marcha ré, ele mostra aqui 4 câmeras, que é as duas laterais embaixo dos retrovisores e também uma frente e uma atrás do carro. Elas criam uma projeção da visualização de cima do carro, ou seja, nós temos ali um ambiente 360 para poder fazer qualquer tipo de manobra sem arriscar de dar uma ralada no carro, de bater no carro que está ao lado ou qualquer coisa do tipo. Outro item muito importante, alerta de tráfego cruzado traseiro. Se o carro percebe que tem um outro veículo passando atrás, ou até uma pessoa, pedestre, ciclista, ele vai te dar um alerta e às vezes até fazer a frenagem automática. Chega a dar um tranco, assim, você até assusta um pouco, não vai dar para demonstrar nesse momento, mas ele faz esse processo de frenagem justamente para que você não coloque a vida de ninguém em risco e nem também acabe colocando a sua, dos passageiros que estão aqui na frente, ou então danificando o seu carro. Para a gente dar um resumão sobre isso aí, é importante a gente falar que a Volvo é referência nesse assunto, mas que esse não é só os veículos, afinal tem que caber em todos os bolsos esses itens de segurança para que mais pessoas tenham acesso a esses componentes e para que também a gente tenha sempre mais segurança no trânsito. Sempre quando a gente vai comprar um carro, até aqui a gente na avaliação, olhamos sempre o acabamento interno dos carros para falar se é macio ao toque ou não. Mas na prática, quando a gente fala de segurança, esse não é bem o item mais verificado, mas sim a disposição de tudo na cabine, e é isso que a gente vai explicar agora. Começando pelo volante, que é multifuncional. Ah, mas você pode pensar, pô, mas um volante multifuncional é excesso da sua mão, você não precisa ficar tateando o painel para fazer qualquer tipo de modificação, seja no painel de instrumentos ou numa central multimídia. Com as mãos sempre no volante, você não corre tanto item muito importante nos carros hoje em dia. E eu vou ligar o carro aqui para a gente ver o painel de instrumentos ligado. No caso do Volvo aqui é 100% digital, e não só nessa versão em multimídia, mas também no painel de instrumentos. Isso pode ajudar bastante você em qualquer momento, tanto no dia a dia, na cidade ou numa viagem, porque você pode analisar e visualizar o mapa diretamente aqui no painel de instrumentos, sem ficar desviando o seu foco da via. Além do painel de instrumentos, claro, nós temos um outro auxílio que é da central multimídia, ou seja, você pode atuar aqui na frente, desviando sua atenção para chegar em algum lugar. Então, traçando suas rotas por aqui, você vai ter mais segurança no dia a dia. Agora a gente não precisa mais do carro ligado para eu continuar falando o que eu preciso falar para vocês. O assunto agora é ergonomia. Exemplo, nós temos um bom apoia-braços aqui, deixa o braço em 90 graus e apoia legal. Além disso, nós temos todas as funções do carro em fácil acesso ao motorista. Isso sim pode salvar a sua vida. Afinal, dependendo do que você estiver passando ali, tiver em uma emergência, você pode fazer qualquer tipo de acionamento. Seja ligar ou desligar o carro mais facilmente, acionar a alavanca aqui do câmbio, ou então puxar ou soltar o freio de mão. E os bancos não garantem os laterais, que vão deixar o tronco bem encaixado no banco, e bons apoios também para as pernas, tanto para o motorista quanto para o passageiro, além de vários ajustes milimétricos e elétricos. Mas nesse caso é muito importante a gente olhar para isso aqui, interno, com bom espaço para os joelhos e também para a cabeça, lembrando que o banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura. Mas isso aqui não é uma coisa que vai salvar a sua vida. O que vai salvar a sua vida a gente vai mostrar agora. A gente vai falar de cintos, né? Nesse caso aqui, os belos cintos amarelos dessa versão Polestar, e também encosto de cabeça. Esses itens nem eram obrigatórios há muito tempo no Brasil, começaram a se tornar obrigatórios, né, há pouco tempo, mas são extremamente importantes. O cinto, para evitar que você dispare, né, numa colisão para os bancos da frente ou até para fora do veículo, e o encosto de cabeça para que você não tenha o mesmo dano que a gente já comentou aí na fileira da frente, tomar um impacto no pescoço, todos os ocupantes. Outro item bem importante relacionado à segurança, principalmente de crianças, está aqui na parte inferior dos bancos, que é a fixação por meio do Isofix. É por aqui que a gente faz o engate das cadeirinhas, dos assentos, né, e das cadeirinhas infantis, e deixa tudo bem fixado
para que as crianças também vão em segurança dentro do carro. Sim, um carro pode sim salvar uma vida. No caso do Volvo XC60, ainda mais porque a gente vê uma série de itens de tecnologia que podem ajudar e salvar o motorista e seus passageiros. Além de ser um carro que tem um desempenho muito bom em testes de colisão. Afinal, um carro com muitos itens voltados a essa área pode sim te ajudar no dia a dia e Deus me livre se acontecer algum tipo de colisão, claro. Nesse momento é importante a gente avaliar tanto itens ativos quanto passivos de colisão. Por isso é importante você analisar cada ponto antes de comprar um carro. E se você quiser saber tudo sobre eles, é só clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal da Carve, que a gente vai contar tudo para vocês. E para motivar a gente a fazer muitos mais vídeos como esse aqui e deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo dos carros, deixe seu like aqui e também siga a gente nas nossas redes sociais que estão aqui do lado. Eu deixei também 2 vídeos bem legais para vocês assistirem.